Olá! Sabe aquela sensação de sentir um peso justamente naquilo que deveria ser uma fonte de alegria? Pois é, hoje a gente vai mergulhar numa experiência que, olha, muita gente conhece, mas que pouca gente discute abertamente: o cansaço na vida espiritual. Vamos investigar juntos como um dos maiores privilégios da fé pode de repente se transformar num fardo. E para guiar a gente nessa jornada, vamos usar um texto de mais de 2000 anos, mas que parece que foi escrito ontem, o livro do profeta Malaquias. O mais interessante é que Malaquias escreveu para um povo que estava completamente esgotado. Pensa bem, eles tinham acabado de voltar do exílio, reconstruído o templo com tanto esforço, mas aquela glória toda que foi prometida não tinha chegado como eles esperavam. Existia uma frustração no ar, sabe? Um desencanto que acabou contaminando até o momento mais sagrado, a adoração. É exatamente nesse cenário de desilusão que a gente vai mergulhar para entender uma dinâmica que é, ao mesmo tempo, histórica e profundamente pessoal para cada um de nós. Vamos refletir um pouco sobre essa pergunta. Ela vai direto no coração do que é o desgaste espiritual. É aquela transição, muitas vezes sutil, quase imperceptível, de uma relação que era viva, pulsante, para uma rotina fria, sem vida. Sabe, é quando o verbo participar do culto é lentamente substituído pelo verbo cumprir uma obrigação. E essa mudança, ela não acontece do dia para a noite. É um processo lento, uma erosão da paixão, onde o coração aos poucos vai se desconectando dos lábios e os gestos se tornam automáticos, quase robóticos. Foi exatamente esse fenômeno, essa doença da alma, que o profeta Malaquias confrontou de maneira tão direta e corajosa no seu tempo. E o detalhe importante é que ele não estava falando com gente que tinha abandonado a fé, não. Ele falava com aquelas pessoas que continuavam frequentando o templo, que cumpriam os rituais, mas cujo coração, na verdade, já não estava mais lá. E aqui a gente encontra o cerne da questão, a verbalização crua, honesta desse esgotamento todo. Eis aí que canseira. Essa frase, registrada por Malaquias, não é um sussurro no canto. É um desabafo, um grito de enfado que vinha do lugar mais sagrado, do altar. E o mais chocante, eram os próprios sacerdotes, os líderes espirituais que olhavam para os sacrifícios, para a liturgia, para todo o serviço sagrado e pensavam: nossa, que cansaço, que fardo. Eles estavam ali fisicamente presentes, mas emocional e espiritualmente eles estavam exaustos. Essa expressão vai ser a nossa âncora, o ponto de partida para a gente conseguir diagnosticar uma condição que, como a gente vai ver, é incrivelmente atual. Então, como a gente vai caminhar por essa ideia? O nosso roteiro é o seguinte. Primeiro, a gente vai entender o que é esse tal de fardo da adoração. Depois, vamos fazer um diagnóstico do coração distante, investigar por que o temor, essa reverência, simplesmente desaparece. O ponto de virada da nossa conversa vai ser Cristo, o prazer em adorar. E para finalizar, vamos ver alguns caminhos práticos para renovar o altar interior. Vamos começar essa jornada. Bom, vamos começar com a pergunta central a que incomoda. Como é que algo que foi criado para ser a nossa maior fonte de alegria e de significado pode se transformar em um peso, uma fonte de cansaço? Como é que a adoração, que deveria ser a expressão máxima do nosso deleite em Deus, se torna uma tarefa exaustiva? É um paradoxo, né? E é um paradoxo que a gente precisa desvendar. A chave para entender isso é o seguinte: o cansaço na adoração raramente é sobre fazer coisas demais. Não é sobre excesso de atividades na igreja, não. É um problema de centro, de foco. Pensa assim: a adoração foi feita para girar em torno de um sol, um centro gravitacional imensamente poderoso que é a pessoa de Deus. Quando ele é o centro, tudo flui com propósito, com energia, com vida. Mas quando Deus deixa de ser esse centro, quando a adoração passa a girar em torno de nós mesmos, das nossas necessidades, da nossa reputação, ou pior, simplesmente do hábito, o sistema todo entra em colapso. O que antes era um movimento natural, sustentado pela gravidade do amor divino, se torna um esforço humano hercúleo para manter as aparências. E o prazer, que é um subproduto natural da contemplação de Deus, simplesmente evapora. E no lugar dele, o que surge? O peso da obrigação. É a diferença brutal entre dançar ao som de uma música que você ama e marchar sob as ordens de um sargento. A atividade externa pode até parecer a mesma, mas a experiência interna é completamente diferente. Resumindo esta primeira parte, o cansaço espiritual não é um problema de agenda, é um problema de afeto. A adoração se torna um fardo quando o coração da gente perde o seu verdadeiro norte. Ok, então a gente já entendeu qual é o problema em sua essência. Mas, como é que a gente percebe isso na prática? Quais são os sintomas? Como é que se parece uma adoração que, por fora, está toda correta, mas por dentro está completamente vazia?
Vamos agora investigar os sinais de um coração que se distanciou de Deus, mesmo que o corpo continue ali, presente no lugar de culto. Olha só esse quadro, como ele deixa o contraste bem claro. De um lado, na adoração viva, a motivação brota de um lugar interno, de amor, de gratidão. É a resposta de um coração que foi genuinamente tocado pela graça. A expressão, por consequência, é sincera, é autêntica, é espontânea. E o resultado disso? A alma se renova. A gente sai da presença de Deus mais vivo do que quando entrou. Agora, olha o outro lado, o ritual vazio. A motivação é totalmente externa. A rotina, o costume, a pressão social, a obrigação religiosa. A expressão se torna o quê? Mecânica, uma performance para cumprir um protocolo ou para ser bem visto pelas outras pessoas. E o resultado, como Malaquias nos mostra de forma tão dura, é o cansaço espiritual. Aquela sensação de que a gente está apenas gastando energia sem receber absolutamente nada em troca. E essa crítica de Malaquias, sabe, não é nova na Bíblia. Ela ecoa ao que outros profetas já vinham dizendo há muito tempo. Séculos antes, Isaías já tinha feito o mesmo diagnóstico, registrando as palavras do próprio Deus. Este povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Essa é a dissociação clássica, o divórcio entre o ato externo e a disposição interna. O corpo está ali, presente, os lábios se movem cantando louvor, mas o coração, que é o centro da nossa vontade, do nosso afeto, da nossa personalidade, está ausente, está em outro lugar, engajado em outras preocupações. Quando isso acontece, o culto perde toda a sua força. Ele se torna uma concha bonita, mas oca por dentro. Uma cerimônia sem poder nenhum de transformação. É como um corpo sem espírito. Pode até ter a forma correta, mas não tem vida. E essa desconexão é a principal causa do cansaço, porque exige um esforço enorme para a gente manter uma fachada que não corresponde à nossa realidade interior. É um trabalho sinceramente exaustivo. E aqui, olha, a gente precisa ter muito cuidado para não confundir as coisas. Existe uma diferença imensa entre o cansaço físico de um serviço feito com alegria e o cansaço espiritual de uma adoração vazia. O primeiro tipo de cansaço é nobre. Sua causa é o esforço feito por amor. Pensa em alguém que dedica o dia inteiro trabalhando num projeto social que ama. Ao final do dia, o corpo está exausto, mas a alma está renovada, cheia de sentido. A fonte dessa energia paradoxal é o prazer que a gente encontra na presença de Deus, como diz o Salmo 16. Agora, o segundo tipo de cansaço, aquele de Malaquias, vem de uma fonte completamente diferente, de rituais que são cumpridos sem amor. O corpo pode estar ativo, se movendo, mas a alma está sendo drenada, sugada. A fonte desse cansaço é um coração onde o amor simplesmente se esfriou. Um cansaço é sinal de dedicação. O outro é um alarme de desconexão grave. Então, para a gente recapitular esse diagnóstico, a adoração se torna vazia quando a motivação vira externa, o coração se distancia e a experiência, em vez de renovar, apenas drena a alma. Isso é totalmente diferente do cansaço físico que vem do serviço alegre. Beleza, a gente já diagnosticou os sintomas, mas agora precisamos ir mais fundo. Qual é a causa raiz? O que, afinal, leva um coração a se distanciar a ponto de a adoração virar um fardo? A resposta que a Escritura nos dá e que Malaquias enfatiza com muita força está na perda de um conceito central, o temor do Senhor. Vamos explorar agora como o desaparecimento dessa reverência é a verdadeira origem da indiferença que gera todo esse cansaço. Mas espera aí, antes da gente seguir, a gente precisa entender direitinho o que significa essa expressão temor do Senhor, porque ela é super mal compreendida. Não tem nada a ver com medo, pavor ou terror, tá? A melhor forma de entender é como uma mistura de assombro, de reverência e de um respeito profundo. É aquela consciência avassaladora de quem Deus é, em toda a sua majestade, santidade, poder e também amor. É estar diante do Criador do Universo e reconhecer a nossa pequenez e a sua grandeza infinita. E essa atitude não nos afasta de Deus, muito pelo contrário. Ela nos atrai para perto dele, mas com a postura correta, uma postura de humildade e de maravilhamento. É o sentimento que nos impede de tratar o sagrado como se fosse comum, o divino como se fosse banal. É o que nos faz lembrar que estamos lidando com o próprio Deus e não apenas com uma religião. Esse slide aqui mostra a rota do cansaço, é uma ladeira abaixo, e é uma reação em cadeia, uma coisa leva a outra. Tudo começa com o passo 1, a perda do temor do Senhor. Quando a reverência, o assombro desaparece. Quando a gente deixa de ver Deus como ele realmente é, isso gera o passo 2,
a indiferença. O sagrado passa a ser tratado como algo comum, e a familiaridade sem reverência gera desprezo. A partir daí, o culto se torna mecânico, uma rotina vazia, uma série de tarefas a serem cumpridas. Esse é o passo 3. E o resultado final dessa jornada descendente é o passo 4, a instalação do cansaço espiritual. Aquela exclamação, "que canseira", de Malaquias, não é o início do problema, mas a consequência lógica e triste de todo esse processo de degradação. A raiz de tudo está na perda do temor. Pensa assim, ó. O temor do Senhor é como aquela chaminha piloto de um aquecedor a gás. É uma chama pequena, mas que fica ali, constante. Enquanto essa chama de reverência estiver acesa no nosso coração, ela tem o poder de inflamar todo o nosso ser em adoração genuína e apaixonada. É ela que garante que o nosso serviço, o nosso louvor, não se transforme em um conjunto frio e sem vida de tarefas religiosas. É essa chama que nos lembra constantemente para quem a gente está fazendo o que a gente faz. Ela infunde significado em cada ato e transforma o que seria um dever em um privilégio. Agora, se essa chama se apaga, o sistema todo esfria e o esforço para gerar calor se torna puramente humano e, por isso mesmo, completamente exaustivo. Em resumo, o que a gente viu esta sessão é que a raiz do problema é a perda do temor do Senhor, uma reverência que, quando está presente, funciona como essa chama que mantém a adoração viva, cheia de significado e bem longe da exaustão. E agora a gente chega no ponto de virada da nossa análise. Depois de entender o problema, diagnosticar os sintomas e encontrar a causa raiz, para onde a gente olha em busca de uma solução? A teologia cristã aponta não para um novo conjunto de regras ou para um esforço humano renovado, mas para uma pessoa, Jesus Cristo. Nesta sessão, a gente vai ver como ele não apenas nos ensina a adorar, mas se torna ele mesmo a solução para a nossa adoração cansada. Se de um lado a gente tem os sacerdotes de Malaquias como o arquétipo do adorador cansado e frustrado, do outro Jesus Cristo é o oposto absoluto, perfeito. Ele é o paradigma do adorador ideal. A vida inteira dele foi um ato de adoração, perfeitamente alinhada com a vontade do Pai. A força motriz da sua existência não era a obrigação, mas um amor profundo e constante e uma reverência perfeita. Nele a gente não encontra nenhum traço de cansaço espiritual ou de ritual vazio. Pelo contrário, o que a gente encontra é uma integração total entre o ser interior e a ação exterior. A adoração de Jesus não era um evento isolado no domingo de manhã, era o pulsar constante da sua vida. Ele é o padrão pelo qual toda a adoração é medida e, como a gente vai ver agora, ele é o próprio remédio para a nossa adoração doente. Gente, a metáfora que Jesus usa aqui é simplesmente impressionante. O meu alimento. Para ele, fazer a vontade do Pai, que é a essência mais pura da adoração, não era um fardo que tirava sua energia. Era o seu sustento, era aquilo que o nutria, ele dava força. Pensa bem na inversão. Enquanto a adoração cansada drena a vida da gente, a adoração de Cristo gera vida. Isso redefine completamente a nossa ideia de obediência. Não se trata de uma tarefa para agradar um Deus distante e exigente, mas de uma comunhão tão profunda que se alinhar à sua vontade se torna tão vital e prazeroso quanto se alimentar quando se está com fome. Mesmo diante do maior sacrifício de todos, a cruz, a fonte da perseverança dele, era esse prazer em cumprir o propósito do Pai. E é aqui que a coisa fica poderosa para a gente na prática. A solução para o nosso cansaço não é simplesmente tentar imitar Jesus com as nossas próprias forças. Porque se a gente fizer isso, seria só uma nova obrigação, que nos levaria de volta para o mesmo lugar de esgotamento. A resposta cristã é que o próprio Cristo, por meio do Espírito Santo que habita em nós, opera essa transformação de dentro para fora. Ele não nos dá apenas um mapa, ele se torna o próprio caminho. Ele pega a nossa adoração falha, cansada, manchada, a une a sua adoração perfeita e a apresenta ao Pai. É o Espírito Santo que age em nós para reacender aquela chama do temor, para renovar nosso amor e para nos fazer redescobrir o prazer da comunhão com Deus. A cura, portanto, não é um ato de esforço humano, mas um ato de recepção da graça. Sintetizando a solução, Cristo não é apenas um modelo, ele é o mediador que, pelo Espírito, transforma nossa obrigação em prazer e nosso ritual vazio em comunhão viva. Bom, na nossa sessão final, vamos trazer toda essa análise teológica para o campo prático. Como é que a gente pode, então, cooperar com essa obra do Espírito para renovar o altar dos nossos corações? Como saímos da teoria e vamos para a prática de uma adoração que seja viva e vibrante no nosso dia a dia? Esse quadro aqui resume bem a transformação, a virada de chave que a gente está falando. A adoração cansativa, como a gente viu, é motivada pelo costume ou pela preocupação com a aparência. Ela é sustentada puramente pela nossa força de vontade, pela disciplina da obrigação.
e o foco dela está nos rituais externos, nas coisas que a gente faz. A transição para uma adoração viva envolve uma mudança radical em cada um desses pontos. A motivação passa a brotar de um coração que é genuinamente grato e apaixonado pelo que Deus fez. A sustentação deixa de ser o nosso próprio esforço e passa a ser a força do Espírito Santo em nós. E o foco se desloca dos rituais para a pessoa de Cristo. Ele se torna tanto o motivo pelo qual a gente adora, quanto o alvo final da nossa adoração. Essa, então, é a jornada de renovação que a gente busca. É uma jornada que nos move, do cansaço para o prazer, da obrigação para a devoção voluntária, feita de coração, do piloto automático do hábito mecânico para uma reverência consciente, onde a gente está ativamente engajado, com a mente e o coração conectados. E o mais importante de tudo, nos transporta da casca vazia do ritual para a essência vibrante da comunhão real com o Deus vivo. Cada um desses pontos representa uma mudança de paradigma que, pela graça de Deus, pode acontecer no nosso interior. Então, para a gente amarrar toda a nossa discussão, o diagnóstico é claro. A vida espiritual se torna um fardo pesado quando o nosso coração se distancia do coração de Deus. Simples assim. Mas a cura também é clara e acessível. A adoração reencontra seu propósito e sua alegria quando a nossa alma, por meio de Cristo, reencontra duas coisas fundamentais: o temor do Senhor, que é a postura correta diante da sua majestade, e o amor do Pai, que é a realidade que nos atrai e nos sustenta. É nessa interseção perfeita de reverência e intimidade que a verdadeira adoração floresce. O caminho da renovação, portanto, não é sobre fazer mais, mas sobre se reconectar mais profundamente com o centro de tudo. E aí, ficou com vontade de ir mais fundo nesse assunto? Se sim, anota aí algumas dicas. Primeiro, mergulhe na leitura completa do livro de Malaquias para ver todo o contexto da frustração e também da esperança daquele povo. Segundo, explore os salmos de louvor, como o 95 e o 96. Eles são verdadeiros manuais práticos de como cultivar um coração adorador. Para uma análise mais densa, mais acadêmica, busque obras teológicas sobre a doutrina da adoração. E, finalmente, uma reflexão profunda sobre a Carta aos Hebreus vai te mostrar em detalhes como o sacerdócio de Cristo é a resposta definitiva para um sistema ritualístico falho, nos dando um novo e vivo acesso a Deus. E para a gente fechar de vez, eu quero deixar uma pergunta. Mas é uma pergunta para uma reflexão bem pessoal. Se a sua vida de adoração, seja ela pública, lá na igreja, ou privada no seu quarto, pudesse ser resumida em uma única palavra hoje, qual palavra seria? Seria obrigação, dever, rotina? Ou seria alegria, prazer, deleite, comunhão? A resposta honesta a essa pergunta pode ser o primeiro passo em uma jornada de profunda renovação, de volta ao coração da verdadeira adoração. Muito obrigada.